Hoje o Super Tribo tem a honra de receber um dos maiores especialistas de quadrinhos desse país, um dos maiores pesquisadores de quadrinhos. Ele entende de Marvel, de DC, de quadrinhos europeus, de quadrinhos fora do universo dos super-heróis. Então hoje estendemos o tapete vermelho aqui para receber Samir Naliato do Universo HQ. Estamos aqui com um convidado muito especial e vamos falar de quadrinhos de cinema e todo o universo de cultura pop, ok? Vamos lá! Salve, salve, tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje temos a honra de trazer aqui no Super Tribo um dos maiores especialistas de quadrinhos desse país. Muito prazer e obrigado pela presença. Oi, César, obrigado, eu que agradeço pelo convite aí. Você falou já que acessa o site há algum tempo, também ouve os podcasts, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, bater um papo aí sobre quadrinhos, sobre cinemas baseados em quadrinhos, né? Trocar uma ideia é sempre bom. Inclusive, Tribal, o podcast do Universo HQ, ele é informativo, ele é divertido, ele traz, assim, um apanhado geral de quadrinhos, eles esmiuçam. Eu até comentei com o Samir, a pesquisa que esses caras fazem não é para qualquer um. Se você gosta de quadrinhos, é obrigação você dar um pulo lá. Então fica aqui a recomendação do podcast do Universo HQ. O podcast se chama Confins do Universo. Você encontra no Spotify, no Deezer, no site Universo HQ, né? www.universohq.com, também no iTunes, no Google Podcast, enfim, onde você preferir. Inclusive, né, com voz de Guilherme Briggs. Você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo. A abertura e encerramento é do Guilherme Briggs lá, ele faz a narração pra gente, parceirão no projeto aí no início, e aí a gente solta a loucura lá dentro. E legal, eu adoro as discussões e os trocadilhos do Naranjo. Aí, às vezes perde um tempão só com isso nos bastidores. Ai, que barato. Então é isso aí, feita a recomendação, vamos lá. Eu trouxe você aqui, Samir, pra gente falar de coisas nerds, de coisas de quadrinhos. Então, primeiro momento, eu quero falar de quadrinhos com você, né? Que é a sua especialidade. Samir, desde quando você acompanha quadrinhos? Quando que você teve esse despertar? Você falou, nossa, isso aqui eu amo, a nona arte, eu adoro isso. Quando que foi? Pra falar a verdade, foi bem criança ainda com Turma da Mônica, né? Eu me alfabetizei lendo Turma da Mônica. Eu aprendi a ler, claro, na escola, mas lendo Turma da Mônica também. Então eu li ali um pouco de Turma da Mônica entre os, 4 até 7, 8 anos. Aí parei, aí continuei crescendo sem ler quadrinhos. E aí quando foi mais ou menos com 11, 12 anos, voltei a ler, mas aí já com os quadrinhos de super-heróis da Editora Abril que tinham nas bancas, né? Então aí eu comecei a comprar a revista do Super-Homem, do Batman, do Homem-Aranha, e aí eu voltei a ler, e aí não parei mais. Aí depois, no final dos anos 90, né? O site estreou em 5 de janeiro de 2000, então bem no finalzinho dos anos 90, naquela época, já tem 21 anos, nem parece, não existia site de quadrinho brasileiro, existia no exterior. Até teve no Brasil o Área 51 e tal, mas que tinha acabado. E como não tinha nenhuma fonte de quadrinho no Brasil, eu falei, já que não tem nenhuma, eu vou fazer um. Aí fiz o Universo HQ. Então, assim, minha vida inteira teve quadrinhos em algum momento. E desde que eu voltei a ler com 11, 12, eu não parei mais e até hoje aqui. Vou exigir agora um esforço de memória, mas sei quem gosta sabe. Qual foi a primeira revista? Lembra? Não. Super-herói? De super-herói? Olha, foi Super-Homem. Agora o número, cara. Se eu não me engano, foi Super-Homem antes do número 20. Eu lembro que na capa, se eu não me engano, era uma capa com uma aventura do Super-Homem com a Legião Jovem, alguma coisa do tipo. Poxa, então foi bem no começo, foi uma das primeiras ali, mais ou menos. Cara, eu vou te agradecer aqui. Falei isso pro JP o dia que ele esteve aqui. Que bom que você fala Super-Homem, cara. Não, assim, hoje em dia eu até falo Superman, mas a revista era Super-Homem. Né? O título da revista era Super-Homem. A Abril só mudou de Super-Homem para Superman também no ano 2000, quando cancelou as revistas Formatinho, lançou as revistas Premium, e aí eles anunciaram, a partir de agora vai ser revista Superman,
Aí deram lá a desculpa, por quê? Mas na verdade a gente sabe, era uma coisa de unificação de marca mundial da Warner, então tinha que se chamar Superman a partir daquele momento. Mas sempre foi Super-Homem, né? Super-Homem, até aquele momento, era sempre. Cara, até hoje eu falo Super-Homem, cara. Eu não consigo, cara, falar Superman, velho. Eu acho engraçado porque é o seguinte, Batman é Batman, tá? Sim. No Brasil, Batman. Só que você não fala Batman, você fala Batman. E Superman, você não fala Superman, você fala Superman. É estranho isso, né? Mas é por causa desse negócio, que era Super-Homem, e aí quando virou Superman já era uma época mais avançada, e Batman, ninguém fala Batman. Ao contrário de X-Men, né? X-Men e X-Men, agora é X-Men. O Sidney fala X-Men, né? X-Men. Ele fala, e eu lembro de um podcast de vocês, que eu dei muita risada, em que ele fala, a gente tava falando desse negócio do Batman, né? Aí até que se comentou que, lembra do Morcego Negro? Aquela tentativa de tradução. Mas isso foi bem antigo, isso foi lá atrás. Aí tinha se eu não me engano, Gotham se chamava Riacho Doce. E o Batman, caraca, qual era o nome do Bruno? Deu branco. Era Bruno alguma coisa. Eu lembro que o Peter Parker já foi Pedro Prado. Isso. Aí depois Peter Batman Parker era Bruno alguma coisa, cara. Era deu Bruno. Branco, cara. Só parando pra... Tem que fazer que nem na gravação que eu fiz. Para, editor. Para. Procura. Vou voltar. Mas é mais ou menos isso. Vem cá, eu sou curioso com uma coisa, Samir. Eu não vou querer dar aqui uma de saudosista, tá? Mas eu queria que você fizesse uma comparação com os quadrinhos que a gente lia, com os quadrinhos de hoje. O que você acha que mudou? Se mudou alguma coisa para melhor? O que mudou que você acha assim, nossa, erraram a mão? Qual que é a sua visão, assim? O que tem de positivo nessas mudanças dos quadrinhos que nós líamos para os quadrinhos de hoje? E o que você acha que tem de negativo? Você quer dizer quadrinhos super-heróis, no caso? Sim, super-herói. Quando a gente tá falando nossa época ali, década de 80, 90, né? Deve ser mais ou menos esse período. Acho que mudou muita coisa. Primeiro porque a linguagem evolui, né? Quadrinhos da década de 80 eram muito mais descritivos. Então, o escritor, ele escrevia lá o recordatório, e aí o Capitão América pega o escudo e joga, e aí o desenhista desenha o Capitão América pegando o escudo, jogando. Hoje em dia não, hoje em dia o roteirista descreve a cena e o desenhista faz a ação. Então é uma leitura mais fluida nesse sentido, né? Isso falando de técnicas narrativas dos quadrinhos. Agora, de maneira geral, acho que mudou porque, primeiro, as histórias ficaram mais... As histórias se amadureceram ao longo dos anos, né? Tematicamente, inclusive, né? Temas que hoje em dia são abordados que na época não eram, ou na época estavam começando a ser abordados. Você até vê algumas coisas hoje são mais desenvolvidos. Quadrinho de super-heróis, especificamente, que era para público jovem, criança e público jovem, ao longo das décadas, foi amadurecendo e virando quadrinho para mais adulto, mesmo que não seja, não toque em temas tão adultos, mas foi um público que envelheceu com o quadrinho, né? Você não vê uma renovação de público. Então, como não há uma renovação grande de público, as editoras, os autores sabem que esse público envelheceu e eles produzem histórias que são voltadas a um público maior, né? Vamos dizer assim. Então, mudou também a quantidade de títulos, né? Eu acho que isso foi uma mudança muito grande, assim. Naquela época a gente lia, por exemplo, Abril, só Abril que publicava super-heróis, hoje é a Panini. Naquela época você lia a revista Super-Homem, a revista Batman, Homem-Aranha, X-Men, Super Aventuras Marvel. Super Amigos, heróis da TV, mais pra mas trás. Aí cancelava, entrava outra no lugar. Mas assim, com 6 revistas você lia tudo Marvel e DC praticamente. Hoje em dia você tem que ler muita coisa. Muita coisa publicada com um preço maior, então é difícil para você acompanhar. Não dá para acompanhar tudo, você tem que fazer escolhas. Essa mudança é importante, assim, você não consegue mais ler tudo como lia naquela época. É um reflexo que a gente precisa se aprofundar no debate. Tem a ver com economia, tem a ver com pontos de venda, bancas estão fechando, produtos ficando mais caros, enfim. Eu acho que o mercado como um todo mudou muito daquela época para cá, e isso afeta na leitura, afeta no público, enfim. Existiu a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze. Como é que você definiria essa era hoje? Olha, já tem gente que faz algumas definições de eras depois da Era de Prata. Era moderna, enfim, tem outras denominações. Eu acho que esse negócio de era, quando a gente está vivendo a era, é difícil definir, né?
É mais depois que tem um distanciamento histórico. Na Era de Ouro, ninguém chamava Era de Ouro. Na Era de Prata, ninguém chamava Era de Prata. É verdade. Isso foi denominações que foram chegando quando você vê que tem um momento marcante no mercado que muda o paradigma até então. Enfim, muda o mercado. Eu acho que, sim, com certeza. Eu chamaria Era dos Encadernados, mas Era da Capa Dura, sei lá, alguma coisa do tipo, se fosse pra falar no Brasil. Mas é por aí, assim. É um mercado que mudou muito mesmo. E qual dessas eras você gosta mais? Eu gosto mais usando o termo que eu falei agora há pouco, eu gosto mais da Era Moderna, que foi quando eu comecei a ler, né? Eu peguei um pouquinho do final da Era de Bronze ainda, mas acho que seria a Era Moderna que a gente chama, né? Esse período mais... Na DC é pós-Crise nas Infinitas Terras, né? Foi a reformulação do Superman, do Batman, do Mulher Maravilha, Flash, Lanterna, enfim, todos os heróis. E na Marvel pega aquele período da... surgimento do Venom no Homem-Aranha, tem um pouquinho antes disso ainda, tem os X-Men com Claremont Byrne, que foi um pouquinho antes até, mas assim, acho que seria mais esse período que normalmente a nossa fase preferida é aquela que a gente começou a ler, porque ela é tudo novidade, né? Todas as histórias são legais, coisas que você nunca tinha visto antes, aí depois você tá 10, 15, 20 anos lendo, algumas coisas parecem meio requentadas, eu sei, isso eu já vi, essa ideia... Aí se muda alguma coisa que você gostava quando você começou, você fala, pô, mas tá mudando aquilo, não sei o quê. É isso aí. Você fica exigente, aquele fã chato, né? Os personagens mudam, né? A abordagem da editora e dos autores com os personagens mudam. O Superman da Era de Ouro é muito diferente da Era de Prata, que é muito diferente da Era Moderna, por exemplo, né? Então, Batman mesmo, né? O Batman, quando surgiu na Era de Ouro, é um cara bem sombrio pra época. O cara, ele usava arma, ele tinha um revólver, ele chegou a matar um vilão. Aí chega a Era de Prata, vira uma coisa bem mais leve, voltado pra criança. Aí começa a surgir todas as maluquices, né, do 10 mirabolantes pro cinto de utilidade do Batman, ou pras kryptonitas do Superman, ou o Krypto, né, o cão do Superman. E tudo isso é Era de Prata, assim, foi uma época bem assim, inocente nesse sentido, né, voltado mesmo pra aventurando para crianças, então tinha que ter essas maluquices. E aí depois a Era de Bronze já muda, né? Já é uma coisa que começa a amadurecer de novo, com temas mais sérios, os Homem-Aranha lidando com temas como droga, ou Arqueiro Verde também. Então, assim, são fases. O Batman já surgiu como sombrio, depois virou engraçadão, depois voltou a ser noturno, soturno, e é assim. Pro Tribal que tem curiosidade de saber o que o Samir tá falando, o Batman chegou a soltar um vilão na Era de Ouro, soltasse um cara no prédio. Aí tinha um Batmirim, você lembra? Então, Batmirim já entra na Era de Prata e tal. Era de Prata é louca, né, cara? De Prata é uma coisa maluca. Ô, Samir, agora eu vou te colocar numa encruzilhada. Agora você vai ter que responder, cara, que não tem essa não. Manda. Marvel ou DC? DC. Por quê? Peguei-te, cavaquinho. Assim, eu vou responder isso de duas maneiras, tá? Pois não. Meu personagem predileto é o Superman. Eu gosto do personagem como personagem de herói e tal. Lembro de ir no cinema ver os filmes quando era menor. Eu gosto. Gosto muito do Batman, gosto muito da Mulher Maravilha e gosto muito do Flash. Eu acho que os heróis da DC conversam mais comigo, porque os conceitos envolvidos eu gosto muito. Eu gosto muito do multiverso, viagem no tempo. Personagens da DC tem muito disso. São os panteões, né? Eu curto do conceito dos panteões. Mas eu prefiro também a DC como editora, porque a DC como editora, não só os heróis, né? Mas como editora, apesar de estar muito bagunçada, mas como uma editora ao longo dos anos, ela é uma editora que ela sempre foi mais versátil do que a Marvel. Assim, a Marvel surgiu lá na década de 30, né? Então, com outro nome, e aí foi evoluindo até chegar ao que virou a Marvel mesmo, que foi no início da década de 60, com a publicação do Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, enfim. Todos esses heróis que, pra época, foi uma revolução, assim, uma abordagem bem diferente do que estavam acostumados, heróis falhos, enfim. Mas a DC, como editora, é uma editora que ela arrisca mais em outros tipos de projetos. Então, assim, a gente pode citar o selo Vertigo, que é o exemplo maior disso. Mas se você pegar a década de 80, assim, foi na DC que grandes obras começaram a ser publicadas, como o Monstro do Pântano do Alan Moore, ou o Sandman do Neil Gaiman, que na época que começou não era um Vertigo, depois que passaram a ser Vertigo. Tem obras como Cinder e Ash, que
não é super-herói, mas a DC publicava. Ou então, mesmo dentro dos super-heróis, botou o Watchmen, a gente pode esquecer de Watchmen, Claro. ou projetos mais arriscados com os super-heróis, como Piada Mortal do Batman, enfim. Outras o Cavaleiro coisas. das Trevas, né? Tranquilo. Exatamente, é mencionado, mesmo com os super-heróis, fez coisas diferentes, como o Cavaleiro das Trevas, né? Que é uma, aí sim, bem mais adulta, né? Tematicamente falando mesmo. Então, eu acho que como uma editora, ela tem um portfólio mais amplo de variedade de publicações, né? De títulos, de temas. Então, isso é uma coisa que me atrai também. Mas não que eu odeie a Marvel, tá, pessoal? Marvel, calma. Eu gosto da Marvel. Porque hoje em dia, né, sabe, nas redes sociais principalmente, as pessoas, igual você, tem mais afinidades com a DC, mas você gosta da Marvel. E eu também. Adoro assim, Homem-Aranha. Opa! X-Men. Eu gosto dos dois, né? Aí as pessoas não entendem, elas acham que para você gostar de um, você tem que odiar o outro. É uma coisa meio binária. É uma coisa meio doida, assim. Assim, eu não preciso nem falar mal de uma. Se eu estiver falando bem de uma, tem gente que acha que automaticamente eu tô falando mal da outra. Não é o caso, tá? Um extremismo desnecessário, é uma coisa... Até porque as duas fazem coisas boas e ruins, então... E nós vamos falar disso agora. Você já me adiantou um tema aqui. Agora eu queria saber de você... Qual a grande história que você leu? Independente se for Marvel ou DC, aquela que fala assim, puxa vida, essa aqui eu recomendo para esse cara que vai começar a ler quadrinhos, isso aqui é um clássico, uma história. Vou te dar duas não, sem colher de chá. Você quer que eu recomende uma coisa boa ou uma coisa que marcou para mim? Porque pode ter uma diferença aí. As duas coisas, pode ser. Eu quero que você abra o seu coração para o tribal que tá vendo você aqui agora, falar, isso aqui tem uma afetividade. Pode. Então eu vou pela afetividade. Até porque eu sei que tem muita gente que não gosta dessa história. Mas pra mim ela foi muito marcante e definitiva na minha vida como leitor de vou continuar lendo e colecionando até hoje, né? Que é A Morte do Superman. Pra mim foi uma obra que marcou. Na época, quando saiu no Brasil, foi em 93, eu acho. E 92, né? 92 para 93, né? Eu acho que 92 foi lá fora, agora eu não lembro se saiu aqui no Brasil também, 92 ou 93, enfim, 92 ou 93. Na época, eu lembro que quando a DC anunciou, isso foi assim, saiu no Jornal Nacional, pra você ter uma ideia. Super-Homem vai morrer e tal. E a Abril fez uma coisa muito inteligente na época, na minha opinião, que tinha a revista mensal, e A Morte do Superman foi publicada lá fora nas revistas mensais. E para chegar aqui no Brasil ia demorar, sei lá, mais 2 anos e meio, seguindo a cronologia de publicação. E o que a Abril fez foi, não podia perder o momento, né? Então ela botou um aviso nas revistas mensais falando, a gente vai publicar A Morte do Super-Homem, mas aqui na revista mensal vocês vão continuar acompanhando os eventos anteriores. E aí chegou na banca um encadernado em formatinho da Morte do Super-Homem, porque eles adiantaram a publicação. Capa preta, lembra? Capa preta, com S sangrando. Eu tenho. E aí veio num kit, você podia comprar separado ou num kit bonitão, que vinha outras coisas juntos. Era uma coisa já meio de luxo naquela época ali. Aí continuam publicando paralelamente as revistas, as histórias anteriores à morte, e a morte, ressurreição, e tudo em especiais, né? E esse foi o momento que eu falei, não, agora eu não paro mais mesmo, e vou continuar lendo. Não tem jeito mais, e fui. Então, assim, acho que é uma história assim, que não tem grandes homens, que reviravolta de roteiro, que não sei o quê, mas é uma história que me marcou, inclusive eu acho que a melhor parte dessa saga toda, que é Morte, Funeral, Super-Homem Além da Morte e Retorno, parte 1, 2 e 3. Pra mim, a melhor parte da saga toda é Funeral para um Amigo, que mostra o enterro do Super-Homem, né? E como todos os outros heróis, Metrópolis e tal, estão lidando caindo, com a perda do herói e tal. Eu acho que a melhor parte da saga ainda é essa, até. Mas seria a que mais bate forte, assim, quando eu lembro. Todos com a tarja, né? Lembra? Ver a tarja no braço, de luto. Isso aí. Mas essa história é legal, sim, Samir, porque apesar de o Dan Jurgens ele não ser um grande escritor, ele consegue naquela passagem colocar uma tensão, o Apocalipse chegando, o Super-Homem dando uma entrevista, né? Ele devastando a cidade. A história. É legal, cara. Muito e na época bola. Eram 4 revistas mensais do Superman nos Estados Unidos e cada capítulo saía em uma revista. Então eram capítulos semanais lá no caso, né? E tem uma história engraçada da morte que é o seguinte: eles não iam fazer a morte do Superman nenhuma nos Estados Unidos. O que eles estavam construindo o roteiro
era para ter o casamento do Clark com a Lois Lane. Essa era a história. E aí, na época, teve aquela série de TV Lois e Clark. Ah, lembro. E eles também queriam fazer o casamento na série. A editora chegou pros autores e falou: ó, tá vendo essa série de TV do Superman e tal? Então, eles vão fazer o casamento. A gente vai ter que adiar o nosso casamento até chegar um momento que eles vão fazer o casamento na série. A gente publica ali perto e tal, e até serve de... Aí os autores, cara, ferrou, o que a gente vai fazer agora? Não tem nada pra gente fazer, não sei o que a gente vai encher linguiça um ano e meio até chegar ao casamento, não sei o que. Aí teve um autor nessa... Eles fazem realmente reuniões, assim. Todos os autores juntos, os 4 desenhistas, os 4 roteiristas, o editor, e ficam trocando ideias. Aí agora de cabeça eu não vou lembrar, mas um dos roteiristas fala assim: ah, mata ele. Falava isso toda reunião: ah, mata ele, mata ele. Não era o Carl Kelzel? Acho que era, não era? Eu realmente não lembro, cara. Eu não vou falar que é porque eu não lembro. Ele já fazia isso há várias reuniões. Aí nessa reunião, pra decidir o que iam fazer, ele falou, de novo, brincando: ah, vamos matar ele. Mas quando ele falou dessa vez, todo mundo parou e falou: e se a gente matar mesmo ele? E aí surgiu a história. Cara, agora você pensa que loucura chegar pro editor: ó, nós vamos matar o Super-Homem, cara. Mas eles nunca tiveram, assim, a ideia sempre foi uma história pra ele morrer e depois voltar. Nunca foi morreu e acabou, nunca mais. Isso foi uma coisa que saiu na mídia que o pessoal ficou louco. Mas como assim? Vai acabar? Não ia acabar, nunca foi pra acabar. Mas pra gente que acompanha quadrinhos, a gente sabia que ele ia voltar, mas pro público leigo, mataram! E naquela época não tinha internet, não tinha nada, então as informações eram não eram tão imediatas. Então quando fala que vai ser a história que vai matar, aquilo se espalha, se conferencial no Jornal Nacional, mas não é que o cara entra, já digita um tweet e já explica alguma coisa. Não, esse negócio foi crescendo. Tanto que a revista mais vendida da história da DC é da morte do Superman. Sim. E agora eu vou continuar nosso ping-pong aqui. Melhor autor de quadrinhos. Alan Moore. Escritor. Fácil. Alan Moore. Fácil. Opa. Fácil. Gosto também muito do Neil Gaiman, mas Alan Moore pra mim é o top. Cara, ele consegue escrever uma cena, um diálogo, uma coisa... Parece que ele não perde nada, né, cara? Parece que tudo ali, não é... Uma página de quadrinhos são mais 5 páginas de roteiro do Alan Moore. Puxa vida. Ele descreve tudo. No quadro 1 tem que aparecer o lugar assim, assado. Na mesinha da esquerda tem que estar uma foto assim, assada, com uma roupa pendurada assim. Aí o desenhista vai lá e... Poxa vida. Desenhista. Caramba, tem tantos desenhistas bons. Olivier não, cara. É um só. Eu sei que é um só. Eu vou de George Pérez. Pra super-heróis, eu acho que o George Pérez é incrível. Mestre, Jorge. Nossa. Já tive a honra de ter uma foto com ele. Você tá me zoando? Então, sério? Quando ele foi no FIC de Belo Horizonte, em 2013. Acho que foi 2013 que ele foi. Tem uma foto com ele. Muito que bom. Legal. Então, se for pra definir um desenhista de super-heróis, eu voto no George Pérez. Camisa havaiana? Ele tá... Na época ele tava com tapa-olho, porque ele tava com... Não sei se ele tinha operado alguma coisa no olho. Tá parecendo um pirata. Poxa, que legal, cara. Essa é pra guardar numa moldura, hein? Isso aí. Ah, legal pra caramba. Agora vamos ao inverso. Pior roteirista. Eu posso ir no óbvio ou não? Pô, eu tô esperando ele. Começa com R. Rob Liefeld. Pode botar desenhista também. Pode. Horror Concur. Já virou até piada, mas... Mas ele fez por merecer, cara. Isso aí não tem como elogiar o cara. Sim. Pra quem não conhece o cara, foi o que criou junto com o Fábio Anicenza, não vamos esquecer, criou o Deadpool, por exemplo, né? Sim. Mas o Cable. O Deadpool o Cable. É que o Deadpool tá muito em voga por causa dos filmes, apesar do Cable estar no segundo filme. Cara, o Liefeld é tão ruim que ele criou o Cable como mutante, esqueceu de dar um poder mutante pra ele, cara. Poder mutante é o olho que brilha. Eles só carregavam uma metralhadora. E os desenhos, cara, a metralhadora era maior que o cara, lembra? Sim. Tudo super exagerado sempre. Mas assim, não é só assim, é porque eu realmente não curto a estética do desenho dele. Porque assim, uma coisa é você desenhar um personagem fortão. Outra coisa é desenhar um cara desproporcional com músculos que não existem, enfim. Ou então, mulheres com a coluna completamente torta. Mas de super-herói, você pode relevar e tal, mas
não curto dos roteiros que ele fez, tanto que os personagens... Deadpool só ficou famoso mesmo quando outros autores entraram para escrever o personagem, que aí... Essa visão do Deadpool que todo mundo tem do filme, que quebra a quarta parede, vive fazendo super piadas engraçadas com referências, isso não veio do Liefeld, isso veio de autores posteriores e tal. E eu também não é do meu agrado ele como profissional. Ele não cumpre prazos, já contratou gente que não pagou, briga com não sei quem, aí sai fora, é expulso da Image, não sei o quê. Então, de maneira geral, assim, não é um autor que... O Mark Silvestre, na época, queria dar um soco nele, lembra? É. Agora, e você já me disse que o seu personagem favorito é o Super-Homem. Super-Homem, desculpa. Me permite a licença. E qual que seria o pior pra você? Que você fala, nossa, esse personagem horroroso. Eu vou puxar uma do fundo do baú. Vamos ver. Foi na DC também. Todo mundo conhece os Lanternas Verdes. Ah, lembrei. E tem o Guy Gardner, que é um dos Lanternas Verdes, que tem aquele cabelinho tigelinha da época. Hoje não é mais, mas na época é. Teve uma história que ele perdeu o anel, e aí os autores criam uma história em que ele descobre que ele tem DNA alienígena. E aí o braço dele muda para uma arma. Não, uma pintura meio de índio, né? Não, aquilo não dá. Aquilo é ruim, mas do ruim. Aquele personagem é horrível. Depois voltou com o anel, beleza, ainda dá pra... Mas aquilo não dá, não. Achei que você ia falar do Gnort, do Lanterna Verde Cachorro. Mas é engraçadinho e tal, ainda tem... Ainda vai, né? Ainda vai. E da Marvel? Melhor personagem da Marvel? A melhor? Homem-Aranha. Sou fã do Homem-Aranha. Homem-Aranha, não tem como não gostar, né, cara? Não. E o pior? Foi o primeiro herói da Marvel que eu li os quadrinhos, foi o Homem-Aranha. Agora, o pior da Marvel... Eu tenho um aqui na manga, mas eu acho que não vai ser o mesmo que o seu. Depois, se quiser, eu faço uma menção honrosa depois que você disser o seu. Normalmente os personagens ruins são tão ruins que ninguém lembra depois, eles somem na história. Tem um do Liefeld que ele tinha uma espada de lâmina dupla. Não sei se você gostava dele. Eu não queria falar nada do Liefeld porque é muito óbvio. Aí você pega a criatura e o criador, né? O pior é o Homem-Aranha clone. Nossa, não! Agora você Não. Parabéns! Valeu a pena esperar. Valeu. Eu não lembraria, agora ficou o meu. Cara, você lembra disso? E o pior, assim, é porque, pra quem não conhece a saga do clone, foi uma saga em que surge um clone do Homem-Aranha, e aí a história vai se desenvolvendo, e no final eles definem que o clone é o verdadeiro Peter Parker, e o Peter Parker que a gente estava acompanhando é o verdadeiro clone. Então eles trocam de lugar, é como se o Peter Parker tivesse voltado depois de anos. Mas se fosse um clone, tá bom, começou a aparecer 2, 3, 4... Não dá. Nossa, aí não, para. Cara. Não. Parabéns, Samir. Você tá vendo? O que é você ter paciência? É uma coisa assim. Conseguiu acertar na música. Então é isso aí, Tribal. Encerramos aqui nosso papo com Samir Naliato, o grande czar dos quadrinhos. Pegar meu apelido e falar o grande pesquisador dos quadrinhos. E vamos falar no próximo programa dos filmes de super-heróis. E vamos saber a opinião do Samir, as opiniões generosas e as opiniões e as críticas que ele tem em relação aos filmes de super-heróis. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe aí o Universo HQ do Samir. Quer deixar um abraço pro Tribal, Samir? Pessoal do Tribal, todo mundo que assiste o canal, um abraço. Conheça o Universo HQ ainda, caso nunca tenha visitado, universohq.com. Lá você vai encontrar o podcast. Também tem o canal do YouTube também. Acesse lá o Universo HQ no canal, aqui no YouTube. Ok. E não se esqueça, Tribal, somos todos da mesma tribo.